Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil. Aqui quem fala é Diogo Arantes e aqui é mais uma opinião sobre um fundo imobiliário. E o fundo imobiliário de hoje é o LVBI, o VBI Logístico. Beleza? Então vamos começar a falar. Esse é um ativo que iniciou sua operação em novembro de 2018, então é um fundo relativamente novo. A gestão do time é da VBI Real Estate, é um time bem profissional, que tem bastante experiência no mercado. A gente já conversou com o time dele de crédito aqui no canal, dá uma olhada lá. Em termos de experiência, a VBI é realmente uma gestora bem grande que está acostumada a trabalhar principalmente com investidor internacional e agora ela está focando um pouquinho mais no varejo, com o mercado de varejo, como exemplo PVBI, LVBI, CVBI, RVBI. Então a estratégia dela está mudando um pouquinho. E agora a gente vai falar um pouquinho do LVBI, que é um fundo com uma característica muito interessante, mas tem sofrido no secundário. A gente vai discutir por quê. Primeira coisa que você tem que entender é um fundo que começou com 303 milhões. Teve uma segunda captação agora no final de 2019, com uma captação, uma oferta de 400, chegou captando 480, então realmente foi uma oferta bem sucedida. Atualmente o PL está de 816 milhões, uma PL muito próximo de 1 bi, então é um fundo já bem robusto, que começou grande e tem relativamente bons produtos. A gente vai discutir um pouquinho do portfólio dentro. O que interessa para a gente aqui é portfólio, né? Porque a gente está avaliando um ativo físico, então a gente sabe como é que está o setor. Eu fiz até um vídeo explicando um pouquinho o que eu espero desse setor. Tem que tomar um pouco de cuidado em termos de preço que você está entrando, porque é um ativo que está bem fomentado agora, mas ele está passando por um ciclo de expansão, o que normalmente faz com que mais objetos, mais ativos desse tipo sejam construídos e daqui a uns 3, próximos 4 anos pode ser que tenha uma oferta, um excesso de oferta e isso mexe um pouco com um cap rate desses ativos, tá ok? Então é uma coisa para se considerar no futuro, porque essa aceleração que veio agora é muito positiva para o momento atual. Isso tem que deixar um asterisco na sua cabeça pensando assim, eu não posso pagar qualquer preço, porque futuramente eu posso sofrer um pouquinho, tá ok? É basicamente isso, não é para não entrar no setor, só é entre com bons preços, com boas ideias, tá? Se a ideia do fundo é bom, entra. É isso que eu quero discutir aqui. A gente vai discutir se esse fundo ele atende aos requisitos e o que ficar de alerta nesse fundo para fazer. Lembrando que aqui não é uma recomendação, é apenas uma opinião de um consultor. Quero deixar muito claro aqui que a gente simplesmente vai comentar, mas a decisão é sua responsabilidade. Eu vou só te ajudar a trazer uma linha de raciocínio legal que você pode aplicar para vários tipos de fundo. O fundo tem um PL, então, de 816 milhões, o que é muito bom. Um valor patrimonial de 108,33, um preço atual de mercado 120,50 centavos. E aí a gente vai entender, putz, não está num preço tão atrativo. Até esse mesmo fundo chegou a ficar mais de 130 reais. Pós-Covid. Mas o que aconteceu? Bom, existem 3 fatos que aconteceram que fizeram que o preço no secundário caia. Adiantando aqui. Foram 2 fatos relevantes e a emissão. A emissão também puxa, tem que lembrar que a emissão puxa o preço para baixo, porque a emissão está a 118, tá? Mas você pode olhar, comparar com outros ativos, você vê que outros ativos conseguiram segurar um preço um pouco mais alto. E a gente vai explicar por que disso. Tem que lembrar, olha o seguinte, 118 é o valor da terceira emissão e 108 é o valor do valor patrimonial. Então o que você tem? Você tem um spread aí de 10 reais positivo. Então é uma coisa que você tem que considerar também, que vai agregar no fundo. Então isso é um mercado interessante e que ele está fazendo uma emissão acima do valor patrimonial, tá ok? Uma outra coisa que é interessante comentar aqui é que a taxa nominal do fundo é 1,30, mas a taxa efetiva que está sendo aplicada é 1,25, porque eles têm algumas alocações para fazer. Outra coisa que a gente tem que comentar é que um fundo de 26 mil cotistas, então é um fundo que tem um número considerável de cotistas para fazer isso. Normalmente, não é sempre isso, normalmente indica uma boa liquidez. Esse é um fundo que realmente você pode analisar, ele tem uma liquidez
é interessante. Então, em termos de comparação, o VVP desse fundo está 111, o que significa que ele está entre os pares um dos menos atrativos. Tá? Os outros VVPs, só para você ter uma ideia, HGLG está 1.29, XPlog está 1.18, o Bresco está 1.31 e o VILG está 1.12. Mas o VILG é um outro asterisco que eu vou colocar aqui. Acabou de sair da emissão, acabou de ter a conversão dos ativos e muito provavelmente ele deve subir de preço, tá? Pelo que ele tem pagado. E aqui a gente vai conversar também que esse é um ativo que como característica, paga bons yields. Ele tem como estratégia entrar em operações com cap rate entre 8 e 8,5. Isso vai ser uma característica também da terceira emissão. O ativo é um ativo que pagou em média de rendimento 0,63 durante a crise. Não tiveram muitos diferimentos. Vamos fazer uma conta rápida aqui. 0,65 é mais ou menos a média dele. Para você ter um yield de 0,65, uma cota até R$130 me paga mais ou menos 7% por ano. Então ele é um ativo que, se a gente esperar que o mercado pague 300% CDI mais ou menos, né? 3 vezes o CDI, é um ativo que poderia estar valendo 130 em termos de yield. O que eu estou querendo te falar é o gap em termos de yield. E mesmo que o ativo, a taxa de juros suba, é um ativo que realmente tem um valor agregado muito interessante. Por que então, Diogo, que esse ativo não está em 130? Só por conta da emissão? Não, eu acho que se fosse só por conta da emissão, o ativo ficaria mais ou menos em torno de 124. Então, por que então? Ele é um ativo que eles compraram todo um parque lá em Extrema. E em Extrema, ele já tinha uma pequena vacância de 6%. Isso já é uma vacância desde de novembro de 2019, mais ou menos, uma vacância baixa para o fundo. Agora, em julho, o fundo soltou um fato relevante. E o fato relevante dizia o seguinte, que foi concluída a devolução do último dos 10 módulos que estavam alugados por um locatário de Itapevi, voltando mais uma área de 1.702 metros quadrados de área bruta locável. Só que eles já conseguiram fazer uma locação de 3 módulos do galpão A. Isso significa que esses 3 módulos representam 5.282 metros quadrados de área bruta local. A gente aqui a vacância de todo o empreendimento, só olhando Itapevi, passa para ser 35%, o que é um bom número. E se você pensar na região que é Itapevi, uma região próxima de São Paulo, é um ativo muito interessante. Isso vale tanto para Itapevi quanto para Extrema. Então são esses dois ativos que atualmente, é um dos dois ativos que atualmente ele tinha. Vacância em Extrema está em torno de 6% do conjunto todo e a vacância de Itapevi está 35%. Porém, além disso, que já dá uma certa vacância, não muito alta, mas são em regiões que a gente sabe que tem uma certa procura, o fundo também anunciou que o fundo recebeu da locatária no dia 31/8, da DHL Logistics, uma notificação que ela vai antecipar o cancelamento do contrato. Ela pode dar uma modificação e ela vai ter que ficar por 1 ano. A DHL Logistics está no ativo de Araucária. O ativo de Araucária fica na região metropolitana de Curitiba. É um ativo que atende tanto a região sul do país quanto a região do interior do Paraná. Esse ativo de Araucária talvez seja o ativo que mais deixa os investidores com o pé atrás. Por quê? Apesar dele ter 1 ano ainda para alocar, o inquilino não vai sair exatamente agora, o inquilino tem um prazo de 1 ano para sair, então deve continuar pagando durante 1 ano e daqui a um ano exatamente ele sai. Então o que deve acontecer? Esse é um ativo bom, só que a localização, a procura não depende muito de como está a região do Paraná. A região do Paraná normalmente é uma região muito forte, mas não é tão forte quanto São Paulo. Então a procura nessa região pode ser um pouco mais lenta. Existe agora mais um risco de baixar um pouco o yield. Um yield que estaria aí, vamos só considerar esse ativo, a saída desse ativo de 0,64 cairia para 0,54. Porém, a gente tem um dado positivo. O que seria esse dado positivo? Se a terceira emissão for bem sucedida, que vai aumentar o fundo em torno de 37%, esse aumento vai fazer com que esse impacto ainda seja menor. Então, vai dar um fôlego para o fundo, porque ele vai ter 1 ano para procurar, então ele não precisa procurar só depois que o cara sair, ele pode começar a procurar, já ver os interessados na região, ver os interessados, e também fazer isso. É um risco que você vai ter que assumir, pensando ali, então não vale pagar qualquer preço, mas também tem que pensar que pelo yield que o ativo está pagando e
pela região ali ser uma região de qualidade, isso vale a pena. Só que tem que lembrar que mesmo ser uma região de qualidade, uma região boa, não é uma região que a gente pensa numa alocação tão rápida. Então, essa consideração você tem que fazer, tá? O prazo médio aí que a gente imaginaria era em torno de 1 ano e meio. Então, é uma coisa que a gente pensaria nessa métrica aí. E se você for conservador, você aumenta um pouco essa métrica. Mas, de qualquer forma, dá para você ter ideia do quanto vale a pena. É um ativo muito bom, essa é uma característica dos ativos da LVBI, são muito bons, mas toda essa conjuntura pode fazer. Os ativos em Extrema e Itapevi são ativos que a procura é maior. Apesar do ativo que está em Itapevi ter um contrato de RMG que tá fazendo com que o preço do yield também fique alto por até o final de 2020. Depois de 2020... isso pode também ter um impacto pequeno aí, esse ativo em termos de yield, tá? Eu calculei aqui os impactos só para a gente ter uma ideia para fazer a avaliação, mas antes a gente vai falar de cada um dos ativos. Então, a vacância agora, física, caiu de junho para julho de 9% para 7%, justamente com essa alocação que teve em Itapevi. Se você analisar, a vacância financeira ainda está em 1%. Por quê? Justamente por causa da RMG garantida pelo vendedor em alguns ativos. E agora, o THLM, ele faz um impacto que é em torno de 13% da receita. Isso foi com os dados justamente que eles colocam aqui. Então, a Araucária, teoricamente, após a segunda emissão, a gente tem que lembrar que tem uma terceira, mas após a segunda emissão, o impacto da receita de 10 centavos é porque é 13% da receita. Você tem que lembrar que, aumentando a posição de ativos alugados, pode ser que esse impacto de 13% caia. Agora vamos falar dos ativos que a LVBI tem, que eu acho que é o mais importante para você entender se esse ativo é bom. Ele tem ativos em Extrema, Guarulhos, Mauá, Araucária, Itapevi e Pirituba. Ou seja, são regiões muito interessantes do país, muito importantes do ponto de vista geográfico. E ele tem uma característica principal de ficar próximo da cidade de São Paulo, tá ok? Então, vários galpões são muito próximos da região de São Paulo e que esse tipo de galpão que tem a maior procura. Então, a maior característica é essa. Um que está um pouco mais afastado na região de Extrema, mas é uma região também característica por muitos galpões. Então, ele é um fundo com um patrimônio, com a quantidade de ativos, com uma classe muito interessante, tá ok? Então, ele tem ativos muito bons no portfólio e em regiões muito boas. Talvez ser considerado como região um pouco mais fraca é justamente esse da Araucária e que também é justamente o que vai ter um impacto na receita. Então, isso a gente tem que considerar. Todo o galpão de Itapevi, ele corresponde a 10% da receita do fundo. Isso dá mais ou menos, com uma vacância de 35%, que a receita total que o fundo tem é 6,5%. Então, a vacância só daquela região dá em torno de 3,5%. A vacância de Itapevi é 3,5%. E aqui o fundo informa para você que a vacância total do fundo é 7%. Então, teoricamente, tem 3,5% em Itapevi e 3,5% em Extrema. Só que o que vai acontecer com a notícia do HLM? Essa vacância deve aumentar, mas ela não aumenta pontualmente. Ela vai aumentar lá na frente, porque ele não está saindo agora, ele está saindo só um ano. Então a vacância, tanto física quanto financeira, não vai mudar. Tá ok? Isso você tem que entender. É só uma notificação de que vai sair no futuro. Com a saída e com esse negócio de Itapevi, o fundo vai ficar um yield entre 0,63 e 0,58. Isso é uma estimativa grossa, só para a gente entender mais ou menos para onde pode ir o preço, tá ok? Pior cenário para você entender como é que funciona. Então o fundo, tirando só Itapevi, dá uma receita básica aí com uma média de 0,65, 0,66. É um ativo que deve ficar em torno de 0,62 a 0,58. Se ainda tiver a saída de Araucária, que já gera um impacto de 10 centavos, a gente está falando disso com uma consideração do patrimônio atual. Na terceira emissão, a gente tem que fazer uma consideração, tá ok? Então, se não alugar esses dois ativos, a receita pode cair para entre 0,52 e 0,48. 0,52 daria aí para pensar no mesmo yield, daria um preço entre 110 e 115, tá ok? Então, no pior cenário desse fundo, o que eu imagino é que
para ficar com yield, esse fundo ficaria mais ou menos nesse cenário, o que é abaixo hoje do preço do ativo. Só que você tem que lembrar que esses 10 centavos que eu estou considerando agora vai ter um impacto basicamente daqui a um ano. E aí a gente vai fazer uma consideração, mas daqui a um ano eu já vou ter essa emissão. Então vamos considerar essa emissão para a gente entender mais ou menos o impacto. Crescendo o fundo 37% e assumindo que todo o portfólio que entra vai vir totalmente locado, independente do prazo, o fundo ele passa a pagar entre 0,58 e 0,55. E 0,58, que dá mais ou menos 0,60, aí, dá mais ou menos R$ 118 reais. Então o que eu quero dizer é que para um yield de 7%, 7,2%, o que eu imagino é que o fundo consiga manter um preço entre 118 e 120 só com as novas locações, se eu perder todo e não conseguir alugar nada. O que eu estou querendo dizer é que, para mim, essa perspectiva está interessante, porque ele tem um prazo de 12 meses para alugar o galpão em Araucária, que é uma região interessante para o Paraná e para o sul do país, mas não tem a mesma procura, então, mesmo que isso não aconteça, ele não alugue, o preço do ativo, o preço do fundo ainda deve ficar preso, porque se essa alocação for boa. É um fundo que, assumindo que a alocação seja boa, e a gente tem algumas características para ver que eles têm feito boas alocações, assumindo que ela é uma alocação boa, e assumindo que o ativo pegue bons preços, a gente vai ver até na parte do prospecto que eles já fazem algumas características da própria oferta, assumindo mesmo o portfólio cedendo um pouco espaço, a gente ainda tem um yield muito interessante e que meio que segura o preço nesse valor, né? Numa estimativa bem grossa, é claro, tá? Então, no pior cenário, mas assim, é um pior cenário considerando uma boa emissão. É isso que você entender. Então, um pior cenário, considerando uma boa emissão, que a emissão seja completa e que a emissão realmente vá para frente com ativos bons e locados, a oferta consegue se garantir. Ou seja, o que ele vai crescer, que as saídas dos outros inquilinos não afetem tanto o yield. E se eles alocarem, o que também, nesse mercado, principalmente extremo, Itapevi, não é tão difícil, pensando no horizonte de 6 meses, o fundo ainda pode pagar mais e isso vai fazer com que o preço ainda melhore mais. Que se essa oferta for positiva, é um fundo que vai conseguir organizar esse yield e não vai perder tanto preço. Principalmente porque também o mercado está bem positivo para esse mercado, então está tendo procura. Vou falar um pouquinho da terceira emissão. A terceira emissão agora vem com 500 milhões de oferta, que é uma oferta bem grande, por isso que eu falei que o fundo vai crescer em torno de 37%. O prospecto já fala de um estudo de viabilidade e o horizonte desse prospecto fala em termos de yield mais ou menos na faixa entre 8 e 8,5, com algumas premissas. O que o fundo tem como premissa? Assim, ele foi analisando o crescimento do mercado de logístico e, para você ter ideia, entre 2018 e 2019, esse mercado cresceu 16%. Se você olhar, nesses 4 meses, ele cresceu 4 vezes o que ele cresceu no período anterior. Tudo isso reforça a ideia de que essa pandemia acelerou esse mercado de uma forma muito impressionante. E isso vai fazer com que mais atraia. Então, a tese de investimento é baseado nisso. Então, por mais que eles tenham ativos vagos, principalmente os ativos de Extrema e de Itapevi, são ativos que a localização vai ajudar muito na locação. Uma outra tese importante é justamente ele sabe que a localização, quanto mais próximo de São Paulo, menor a vacância, ele tem ativos assim, inclusive vagos, ele prefere esses ativos, mas ele olha todo o portfólio. Analisando em termos de logísticos, tipo da região, por exemplo, comparando Estados Unidos e Brasil ou outros países, a gente vê que a gente ainda tem déficit muito grande. Então, o fundo aposta que o Brasil vai cada vez mais desenvolver. A tese do fundo ainda está a maior parte de São Paulo, que deixa a gente tranquilo. E ele pega bons ativos em outras regiões. Eu gosto, por mais que eu acho que esse ativo de Araucária é um ativo que pode demorar até mais do que 1 ano e meio, mas é um ativo bom.
Então eu desconsideraria esse ativo no horizonte aí de 1 ano e meio. Então a tese de investimento é uma tese interessante, com altos yields. Eles procuram regiões onde a procura e a metragem quadrada trazem benefícios para o fundo. O que aconteceu foi exatamente o seguinte: o fundo ele veio com essa tese, veio com uma emissão a 118 e o valor patrimonial a 108. Então veio com uma emissão acima. É interessante saber o seguinte: o preço, quando foi lançado, está entre 125 e 130. E era um preço que realmente fazia sentido quando esse fundo entrou. O que aconteceu foi que as saídas que teve HLM e dos ativos Itapevi fez com que o fundo tivesse o preço um pouco mais abaixo do fundo. Quando o fundo lançou essa emissão, o fundo estava com uma precificação de em torno de R$130. Com essa precificação, e mesmo com o Itapevi, que era o primeiro que o pessoal já sabia, então era uma precificação que poderia ficar em torno de 128, 130 e cair um pouquinho. Mas com o fato relevante de Araucária, que é a saída da HLM Logistics, o fundo caiu de preço para chegar a 125 e agora ele chegou a 120. Esse ativo, realmente a precificação ficou um pouco mais abaixo, justamente porque é um ativo que, apesar de ter uma boa qualidade, é um ativo numa região que a vacância ainda não é uma vacância tão baixa. E mesmo assim o ativo ainda está acima do valor da emissão, o que faz com que... Mas não é um valor suficiente para que atraia pessoas que vão flipar. O que acontece quando não atrai quem vai flipar, mais ou menos? Acontece uma coisa meio ruim. Hoje em dia o mercado, todo mundo acha que a flipagem é ruim, mas a flipagem ela também ajuda, às vezes até dando errado, ferra o cara que flipou, mas a flipagem ajuda a inflar uma oferta, ou seja, a ficar uma oferta de pé. Então o mercado, por mais que às vezes quem é cotista pode não gostar tanto da variação, mas é uma coisa que entrou muita gente e que vai vender secundário, já entrou o patrimônio do seu fundo. E para um fundo que está com uma vacância, que pode ficar com uma vacância um pouco mais alta, de 7%, mais 13% do outro, passar para 20%, mas com essa consideração de uma terceira emissão cair de novo, tudo isso ele pode pensar, pô, vai ser bom para mim. Então, para quem está querendo fazer o giro, cara, o preço está muito alinhado, está entre 108 e 120. Então, o risco é muito grande para você querer ganhar R$2. Então, eu não acho que isso vai atrair muita gente de flipagem, mas quem gosta do ativo, fica muito interessante para você que quer aumentar o patrimônio. Tem que confiar, é claro, que a tese de investimento é forte o suficiente para conseguir garantir que você tenha ativos bons e alugados para que realmente baixe a vacância nominal do fundo, e isso faça com que, mesmo com que o ativo de Araucária saia, você consiga ganhar. Acho que aqui fala um pouquinho do que é o fundo, de quais ativos o fundo tem, de quais os problemas que o fundo tem, o fundo tem que resolver essa questão da vacância, e também fala dos desafios e da tese dele. A tese é uma tese interessante. As dificuldades em Extrema e Itapevi eu não vejo como problema. Araucária pode ser um pouquinho mais, mas essa terceira emissão consegue ajudar. O preço do mercado ainda vai ficar um pouco comprometido, não deve esticar logo, mas é um ativo que, à medida que um tempo vai passando, é um ativo que vai ficar com uma tese interessante, pagando 8 a 7%, vai ficar com um preço aí estimado de uma faixa aí que eu imagino de 30%. Isso aqui também não é uma promessa, é só um cálculo baseando que o ativo vai pagar entre 0,60 e 0,65 de yield, pensando numa vacância total, tá ok? Então, essa é uma estimativa que eu tenho. Então, um ativo que tem, para você que entra em 120, 118, tem um certo spread, com uma boa consideração, bons ativos que seguram, e aí você pode tomar uma decisão de entrar no mercado secundário ou entrar na emissão. A emissão fica interessante nesse momento agora, justamente porque ela está realmente ainda um pouco abaixo do preço de mercado. Mesmo sendo R$2, para quem está pensando em entrar no fundo para o longo prazo, ainda vale a pena, porque isso daí é 3 ou 4 yields mensais. E 3 ou 4 yields mensais normalmente é um prazo ainda inclusive anterior do que o fundo consegue fazer a conversão. Então, no geral, eu acho que é uma boa oportunidade para quem quer entrar. Um fundo imobiliário que tem ativos bons e que faz todo sentido, tá ok? Eu acho que aqui a gente conseguiu
falar um pouquinho do ativo e te mostrar as vantagens e desvantagens desse fundo e também dos riscos e um pouquinho da tese de investimento. Então, na decisão sua, o que você tem que falar? Gosto da tese de investimento, gosto dos ativos atuais. Os ativos futuros, você tem que basear na tese de investimento, cara. Então, tese de investimento boa, gostou? Ponto positivo. Gosta dos ativos que a carteira tem hoje? Beleza. Sabe dos desafios que a carteira tem? A vacância em Itapevi, Extrema e Araucária? Sei. Sabe o risco que corre se realmente continuar? Sei. Beleza? Tá confortável com isso? A terceira emissão ajuda nessa vacância, mas não impede com que ela aconteça, tá ok? Então, sabendo disso, sabendo de todos esses pontos, você consegue tomar uma decisão muito interessante e muito positiva se realmente vale a pena ou não. O preço do mercado é o que eu comentei, pode ficar um pouco prejudicado agora, mas normalmente quando o fundo colocar ativos bons e conseguir fazer um yield bom e diminuindo vacância, com certeza o preço deve deslanchar. Com as vacâncias atuais não modificadas, é muito provável que o yield, que o valor do mercado não cresça tanto, né? Por conta do risco. Essa é uma opinião aqui que eu tenho e vale muito a pena você entender. Mas uma pergunta que eu te faço: você tem esse ativo? Vai entrar na subscrição? O que você está achando? Gostou? Gostou dessa análise aqui? Fala para mim, fala aqui embaixo. Lembrando a você que se inscreva aqui no canal. Não é inscrito? Não é possível, né? Se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo, comente aqui, fale comigo. Falou, Diogo, eu não gostei disso, gostei disso. Eu respondo todo mundo, gosto muito do comentário. E a gente lançou também um programa de membros aqui do canal, com algumas vantagens. Dá um clique lá em Seja Membros, vai ver um vídeo bem legalzinho explicando cada um. Dá um clique, beleza? Grande abraço, Diogo, canal F Fácil.